Fala, meus amigos! Bom dia! Rambo 3 chegou aos cinemas em maio de 1988, carregando ali um peso enorme. Era então o filme mais caro já produzido em Hollywood. Sylvester Stallone voltava a vestir a bandana de John Rambo, numa aventura que misturava ação explosiva, geopolítica da Guerra Fria e um espetáculo visual sem precedentes para a época ali, né? O filme dividiu opiniões, foi um sucesso de bilheteria mundial, mas também recebeu críticas duras pela violência extrema e pelo tom político. Décadas depois, ele se tornou um objeto fascinante de análise, um retrato do cinema de ação dos anos 80, das tensões da Guerra Fria e de como Hollywood lidava com os conflitos reais, transformando-os em entretenimento. A seguir, um roteiro completo, crítico, com muitas análises sobre o filme e muito acessível. Revistas, bastidores, contextos históricos, escolhas estéticas e o legado controverso de Rambo 3. Para quem quer entender por que esse filme continua gerando debate até hoje. Então, vamos agora se aprofundar mais sobre esse ícone do cinema que é Sylvester Stallone. A partir de agora, vou colocar um narrador e espero continuar com vocês aqui. Um grande abraço e fique com essa análise crítica criteriosa. Existe um tipo muito específico de filme que só poderia ter sido feito nos anos 80, um filme onde um homem sozinho, com um arco e flecha explosivo, enfrenta um exército inteiro e ninguém no cinema questiona se isso faz sentido. Rambo 3 é exatamente esse tipo de filme. Lançado em 25 de maio de 1988, ele chegou às telonas como o representante mais caro, mais barulhento e mais musculoso de uma era em que o cinema de ação media seu valor em quilos de dinamite e centímetros de bíceps. Só que por trás da fumaça e das explosões, Rambo 3 é também um documento fascinante do seu tempo, um filme que tentou capturar um conflito real, a Guerra Soviético-Afegã, e o transformou em pano de fundo para um espetáculo de ação quase caricato. É essa mistura estranha entre entretenimento puro e comentário político desajeitado que faz de Rambo 3 um objeto de estudo tão interessante décadas depois do seu lançamento. Para entender Rambo 3 é preciso voltar um pouco no tempo e lembrar de onde John Rambo veio. O primeiro filme da franquia, Rambo Alguém Programado para Matar, lançado em 1982. Era uma história completamente diferente do que a série se tornaria depois. Baseado no livro de David Morrell, aquele filme original era, na verdade, um drama sombrio sobre um veterano do Vietnã, psicologicamente destruído pela guerra, que entra em confronto com a polícia de uma pequena cidade americana. Era um filme sobre trauma, sobre como os Estados Unidos tratavam mal soldados que voltavam do Vietnã, sobre a alienação e a violência que a guerra deixa como herança. Rambo, naquele primeiro filme, não era um herói de ação clássico. Ele era uma vítima do sistema, um homem quebrado tentando sobreviver em um país que o esqueceu. Só que Hollywood percebeu rapidamente que havia dinheiro a ser feito transformando aquele personagem sombrio em outra coisa completamente diferente. Em 1985, veio Rambo First Blood Parte 2 e a personagem mudou de forma drástica. Rambo deixou de ser uma vítima traumatizada para se tornar um super quase invencível, voltando ao Vietnã numa missão de resgate e matando dezenas de inimigos sozinho. O filme foi um sucesso estrondoso de bilheteria e se tornou um símbolo cultural da época Reagan, um período em que os Estados Unidos tentavam reconstruir sua confiança militar depois do trauma nacional da derrota no Vietnã. Rambo virou sinônimo de música patriótica, força bruta e vingança contra os fantasmas do passado. Rambo 3 chega então como uma continuação direta dessa segunda fase da franquia. Seu segundo filme reescrevia o passado, revisitando o Vietnã com um final vitorioso que nunca aconteceu na vida real.
O terceiro filme olhava para o presente daquele momento histórico, a Guerra Soviético-Afegã, que já se arrastava havia quase uma década quando o filme foi produzido. A União Soviética havia invadido o Afeganistão em 1979. E ao longo dos anos 80 aquele conflito se tornou um dos capítulos mais sangrentos e complexos da Guerra Fria. Com os Estados Unidos financiando secretamente grupos de resistência afegãos ou ex-mujahidin para combater as forças soviéticas. Esse pano de fundo geopolítico real e extremamente delicado se tornou o cenário escolhido para mais uma aventura de ação exagerada de John Rambo. A trama de Rambo 3 começa de um jeito relativamente tranquilo, mostrando Rambo tentando encontrar paz depois de tudo que viveu nos filmes anteriores. Ele está na Tailândia, ajudando na construção de um templo budista e participando de lutas de bastão como forma de ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, de canalizar sua energia violenta para algo mais controlado. É nesse momento que reaparece o Coronel Sam Trautman, interpretado por Richard Crenna, o mentor e figura paterna de Rambo ao longo de toda a série. Trautman pede que Rambo se junte a ele numa missão secreta no Afeganistão, para ajudar os rebeldes locais contra as forças soviéticas. Rambo, buscando deixar a violência para trás, recusa o convite. Só que, como era de se esperar em qualquer filme dessa franquia, a paz de Rambo dura muito pouco. Trautman decide ir sozinho para o Afeganistão e acaba sendo capturado pelas forças soviéticas, comandadas pelo coronel Alexei Zayzin, um vilão implacável e cruel que se torna o principal antagonista do filme. Assim que descobre o que aconteceu com seu mentor, Rambo não hesita, ele parte sozinho para o Afeganistão, decidido a resgatar o homem que sempre esteve ao seu lado. A partir daí, o filme se transforma numa sequência quase ininterrupta de perseguições, explosões, confrontos e atos de violência cada vez mais extremos, com Rambo se aliando aos combatentes afegãos locais para enfrentar as tropas soviéticas. É interessante notar como a estrutura narrativa de Rambo 3 é extremamente simples, quase minimalista, se comparada à complexidade emocional do primeiro filme da franquia. Aqui não há grandes reviravoltas de roteiro, não há ambiguidade moral profunda. Não há questionamentos internos sobre a natureza da violência ou da guerra. O filme opera com uma lógica muito clara. Existem os bons, que são Rambo, Trautman e os combatentes afegãos. E existem os maus, que são os soldados soviéticos, retratados quase sem exceção como cruéis, desumanos e dispostos a cometer atrocidades. Essa simplicidade narrativa é proposital. O filme não quer fazer o espectador pensar profundamente sobre geopolítica. Ele quer que o espectador torça, se emocione com a ação e saia da sala satisfeito com a vitória do herói. Só que essa simplicidade tem um custo, especialmente quando olhamos para o filme com os olhos de hoje. A forma como Rambo 3 retrata o conflito afegão é extremamente problemática do ponto de vista histórico. O ex-mujahidin, os combatentes afegãos que Rambo ajuda no filme, são apresentados de maneira quase romantizada, como guerreiros nobres lutando contra um invasor cruel. O filme, inclusive, termina com uma dedicatória explícita ao povo corajoso do Afeganistão. Só que a história real desse conflito é infinitamente mais complexa do que o filme sugere. Muitos dos grupos que os Estados Unidos armaram e financiaram durante a Guerra Soviético-Afegã, através da comunicação intra-átria, mais tarde se transformariam em organizações extremistas que viriam a se tornar inimigas diretas dos próprios Estados Unidos. O Talibã e outras facções radicais têm raízes profundas nesse mesmo conflito que o filme retrata de forma tão simplificada e heróica. Esse é um dos aspectos mais irônicos e desconfortáveis de se revisitar Rambo 3 décadas depois. Um filme que celebra os combatentes afegãos como aliados heróicos dos Estados Unidos, filmado numa época em que a Guerra Fria ainda parecia eterna, se tornaria, poucos anos depois, um documento de uma aliança que se transformaria em um dos maiores pesadelos geopolíticos da história recente americana. Ver Rambo 3 hoje é, de certa forma, ver um filme que não sabia o que estava por vir. A inocência política do roteiro, que na época parecia apenas propaganda anticomunista padrão da era Reagan, ganha um peso histórico completamente diferente quando analisado à luz dos eventos que,
aconteceriam décadas depois no mesmo território afegão. Além dessa questão política, é impossível falar de Rambo 3 sem falar da forma como o filme retrata a União Soviética e seus soldados. Diferente de outros filmes de guerra que tentam, mesmo que minimamente, humanizar o lado adversário, Rambo 3 praticamente não oferece nenhuma nuance aos personagens soviéticos. O Coronel Zaizen é escrito como um vilão quase caricatural, cruel, sem motivações complexas além de representar o mal absoluto do comunismo. Os soldados soviéticos em geral são mostrados como uma massa uniforme de inimigos a serem eliminados, sem qualquer tentativa de explorar suas próprias razões, medos ou humanidade. Essa escolha narrativa reflete claramente o clima político da época em que o filme foi produzido, mas também expõe uma das grandes limitações do cinema de ação hollywoodiano dos anos AT, a facilidade com que ele transformava conflitos geopolíticos reais em simples histórias de mocinho contra bandido, sem qualquer interesse genuíno em explorar a complexidade humana dos dois lados. Curiosamente, essa abordagem tão unilateralmente anticomunista já parecia um pouco fora de sintonia com o próprio momento histórico em que o filme foi lançado. Em 1988, a União Soviética estava passando por transformações profundas sob a liderança de Gorbachev, com as políticas de abertura conhecidas como Glasnost e Perestroika começando a mudar a imagem do país perante o mundo ocidental. A Guerra Fria, que havia sido o pano de fundo de tantos filmes de ação da década, já começava a mostrar sinais de que estava chegando ao fim. Rambo 3 com seu retrato tão duro e sem nuances dos soviéticos chegou aos cinemas justamente num momento em que essa narrativa de confronto ideológico absoluto já começava a soar um pouco datada, mesmo para o público da época. Deixando de lado por um momento as questões políticas e voltando para os aspectos mais técnicos e de produção do filme, Rambo 3 é notável, sobretudo, por ter sido, na época do seu lançamento, o filme mais caro já produzido na história do cinema. O orçamento de produção ficou entre 58 e 63 milhões de dólares. Uma quantia astronômica para os padrões da segunda metade dos anos 80, esse número por si só já diz muito sobre as ambições e também sobre os excessos que marcaram a produção do filme. E os bastidores dessa produção foram, de fato, extremamente conturbados. Quase tão dramáticos quanto a própria trama do filme. As filmagens deveriam ter começado originalmente no México, na cidade de Guaymas. Mas problemas logísticos e de produção tornaram essa locação inviável, e a produção precisou ser realocada. Depois de cogitar outras localidades, incluindo Marrocos e Israel, a equipe finalmente decidiu filmar em Israel, com algumas cenas também sendo rodadas na Tailândia, já que o país asiático servia como cenário para os momentos iniciais da trama, ambientados no monastério budista onde Rambo tenta encontrar paz. A escolha de Israel para representar o Afeganistão trouxe desafios técnicos e logísticos consideráveis, já que a equipe precisava recriar visualmente as paisagens afegãs, com suas montanhas áridas e vilarejos rurais, num país com características geográficas bem diferentes. Os problemas de produção não pararam por aí. Durante as filmagens, houve uma série de trocas na equipe técnica, incluindo demissões de profissionais de figurino, edição e outras funções importantes. Também houve conflitos financeiros entre a produtora Caralp e os estúdios israelenses onde parte do filme foi produzido, com acusações de cheques sem fundo emitidos durante o processo. Sylvester Stallone, que já era coautor do roteiro original, decidiu reescrever boa parte do script durante a produção, buscando tornar o personagem de Rambo, nas palavras dele mesmo, mais realista e menos como uma figura de desenho animado. É uma declaração curiosa, considerando o resultado final do filme, que está longe de ser qualquer coisa parecida com o realismo. Um dado técnico que ilustra bem o tom exagerado de Rambo 3 é o recorde estabelecido pelo próprio filme. Segundo o Guinness World Records de 1990, Rambo 3 se tornou, na época, o filme mais violento já produzido, contabilizando 221 atos de violência, mais de 70 explosões e mais de 108 personagens mortos em cena. Esses números, hoje,
podem até parecer modestos perto de blockbusters de ação mais recentes. Mas para o final dos anos 80 representavam um nível de intensidade visual que era, de fato, sem precedentes. É importante mencionar que esse recorde específico de violência do filme viria a ser superado anos depois pelo quarto filme da franquia, lançado em 2008. O que mostra como a própria série foi radicalizando sua proposta de violência gráfica ao longo do tempo. Falando em ação, é impossível analisar Rambo 3 sem reconhecer que, tecnicamente, as sequências de combate e as cenas de perseguição são executadas com um nível de produção impressionante para a época. As explosões práticas, feitas sem o auxílio de efeitos digitais que ainda não existiam naquele nível de sofisticação, dão ao filme uma sensação de peso e impacto físico que muitos filmes de ação contemporâneos, dependentes de efeitos visuais digitais, muitas vezes não conseguem replicar. Existe algo genuinamente impressionante em assistir a uma sequência de perseguição de veículos, sabendo que aquelas explosões e aqueles acidentes foram, em sua maioria, realizados fisicamente, com dublês reais e pirotecnia de verdade. Esse é um dos grandes atrativos que fazem Rambo 3 ainda ser apreciado por fãs de cinema de ação old school até hoje. A direção do filme ficou a cargo de Peter McDonald, que substituiu o diretor original do projeto durante o processo de produção conturbado. McDonald conduz o filme com um ritmo extremamente acelerado, priorizando claramente as sequências de ação em detrimento de qualquer desenvolvimento mais aprofundado de personagens ou de construção de tensão dramática mais elaborada. Essa é uma escolha compreensível dentro da proposta comercial do filme, mas também é um dos motivos pelos quais Rambo 3 muitas vezes é lembrado mais pelas suas cenas de explosão do que por qualquer outro elemento de sua narrativa. A trilha sonora do filme, composta pelo lendário Jerry Goff, merece uma menção especial. Goldsmith já havia trabalhado nos filmes anteriores da franquia e trouxe para Rambo 3 uma partitura que mistura elementos orquestrais grandiosos com influências de música étnica, tentando capturar sonoramente tanto a grandiosidade das sequências de ação quanto a ambientação exótica do Afeganistão. A trilha sonora é, sem dúvida, um dos elementos técnicos mais elogiados do filme, mesmo entre críticos que rejeitaram outros aspectos da produção. A música consegue dar um peso emocional e épico às cenas, muitas vezes compensando as limitações do roteiro em termos de profundidade dramática. Quando o filme finalmente chegou aos cinemas, em maio de 1988, a recepção do público e da crítica foi bastante dividida. Comercialmente, Rambo 3 foi um sucesso considerável, arrecadando cerca de 189 milhões de dólares em bilheteria mundial. Apesar desse número impressionante, é importante destacar que o filme na verdade decepcionou as expectativas da produtora, considerando o altíssimo orçamento investido na produção. A bilheteria doméstica nos Estados Unidos, de pouco mais de 53 milhões de dólares, ficou abaixo do próprio custo de produção do filme. O que significa que Rambo 3 precisou depender fortemente do mercado internacional e, posteriormente, das vendas e locações em vídeo doméstico para se tornar financeiramente viável. Comparado ao sucesso avassalador do filme anterior da franquia, Rambo First Blood Parte 2 que havia sido um fenômeno cultural ainda maior. Rambo 3 representou, de certa forma, um declínio no impacto comercial da série. Do ponto de vista crítico, a recepção foi ainda mais dura. Muitos críticos da época apontaram o filme como excessivamente violento, com um roteiro raso e uma abordagem simplista e propagandística do conflito afegão. A violência explícita do longa gerou, inclusive, protestos de grupos pacifistas em frente a cinemas em Los Angeles durante a semana de estreia, evidenciando como o filme tocou em nervos sensíveis da sociedade da época, ainda processando os traumas de conflitos militares recentes e observando com preocupação o andamento da própria guerra no Afeganistão. Um dos capítulos mais simbólicos da recepção crítica de Rambo 3 veio através do Framboesa de Ouro, a premiação que satiriza e critica os piores lançamentos do cinema a cada ano. O filme recebeu nada menos que 5 indicações na 9ª edição da premiação, e Sylvester Stallone levou para casa o prêmio de pior ator daquele ano.
Esse reconhecimento negativo simboliza bem como Rambo 3, apesar de todo o investimento financeiro e todo o aparato técnico empregado em sua produção, foi visto por boa parte da crítica especializada como um exemplo de excesso sem substância. Um filme que investiu todas as suas fichas no espetáculo visual e deixou de lado qualquer ambição narrativa mais consistente. É interessante colocar essas críticas em perspectiva histórica, no entanto. Muitos filmes de ação da década de 1980 sofreram avaliações críticas duras no momento de seu lançamento, apenas para serem reavaliados décadas depois como clássicos cults do gênero. Apreciados justamente por seus excessos e por representarem de forma tão pura o espírito de uma época específica do cinema. Rambo 3 se encaixa perfeitamente nessa categoria. Hoje, muitos fãs de cinema de ação enxergam o filme não como uma obra-prima cinematográfica, mas como um artefato cultural fascinante, um retrato quase de cápsula do tempo de como Hollywood viu o mundo. A guerra e a masculinidade no auge da era Reagan. Falando em masculinidade, esse é outro ponto central para qualquer análise crítica mais aprofundada de Rambo 3. John Rambo, como personagem, representa um dos exemplos mais extremos e emblemáticos da masculinidade hollywoodiana dos anos 80, um corpo hipertrofiado, praticamente invulnerável às balas e explosões, capaz de suportar dor física extrema sem demonstrar fraqueza emocional significativa. É um contraste enorme com o Rambo do primeiro filme da franquia, que era justamente definido pela sua fragilidade psicológica, pelo trauma visível e pela vulnerabilidade emocional. Rambo 3 completa a transformação do personagem, de vítima da guerra para máquina de guerra praticamente sobre-humana. E essa transformação diz muito sobre as fantasias culturais e políticas dos Estados Unidos naquele momento histórico específico. Vale destacar também a presença do Coronel Trautmann, interpretado por Richard Crenna, como uma espécie de contraponto e figura paterna para Rambo ao longo de toda a trilogia original. Rambo a Story é inclusive a última aparição de Crenna no papel, já que o ator viria a falecer antes da produção do quarto filme da franquia. A relação entre Rambo e Trautmann funciona quase como um substituto para as relações familiares que Rambo nunca teve. E é um dos poucos elementos do filme que ainda carrega um pouco do peso emocional que caracterizava o primeiro filme da série. É a lealdade a essa figura paterna que motiva toda a missão de resgate no Afeganistão. E é interessante notar como o filme usa esse vínculo pessoal como justificativa emocional para o que é, essencialmente, um filme sobre intervenção militar americana em um conflito estrangeiro. Analisando Rambo 3 sob uma perspectiva mais ampla dentro da história do cinema de ação, é possível enxergar o filme como um dos últimos grandes representantes de uma era específica do gênero, antes que os avanços tecnológicos dos efeitos visuais digitais começassem a transformar radicalmente a forma como filmes de ação eram produzidos na década seguinte. Rambo 3 representa o auge, e também de certa forma o limite, daquilo que era possível fazer com efeitos práticos, pirotecnia real e coreografias de ação analógicas. É um filme que existe na fronteira entre duas eras do cinema de ação: a era artesanal dos efeitos práticos dos anos 70 e artsy, e a era digital que estava prestes a mudar tudo a partir dos anos 90. Outro ponto interessante de se analisar é como o Rambo 3 se posiciona dentro do próprio contexto da carreira de Sylvester Stallone. No final dos anos 80, Stallone já era uma das maiores estrelas de ação do cinema mundial, tendo consolidado seu status tanto através da franquia Rambo quanto através da série Rocky. Rambo 3 representava, de certa forma, o ápice do investimento financeiro em sua imagem como estrela de ação global. Mas também viria a marcar o início de um período mais instável na carreira do ator, com uma sequência de filmes que não repetiriam o mesmo sucesso comercial e crítico dos anos anteriores. É irônico pensar que o filme mais caro da carreira de Stallone até aquele momento também seria recebido com tanta desconfiança pela crítica especializada. Quando comparamos Rambo 3 com os demais filmes da franquia, fica ainda mais evidente a trajetória de transformação do personagem e da própria proposta da série ao longo do tempo. O primeiro filme era um drama tenso sobre trauma e alienação social. O segundo filme transformou a franquia em pura fantasia de ação patriótica, reescrevendo a narrativa do Vietnã através de uma missão de resgate vitoriosa.
O terceiro filme leva essa fórmula para um novo contexto geopolítico, mas mantém a mesma estrutura básica de ação exagerada e política simplificada. Já o quarto filme da série, lançado apenas em 2008, décadas depois, viria com uma proposta radicalmente mais sombria e ultraviolenta. Quase como uma resposta cínica e desiludida ao otimismo político ingênuo que caracterizava. Rambo 3 é uma trajetória fascinante de se acompanhar, mostrando como um mesmo personagem pode ser reinventado de formas tão distintas ao longo de décadas, refletindo sempre as ansiedades e os valores políticos do momento histórico em que cada filme foi produzido. Voltando ao próprio Rambo 3, é importante também reconhecer os méritos técnicos específicos da produção, independentemente das críticas justas sobre seu roteiro raso e sua abordagem política problemática. A fotografia do filme, conduzida por John Stanier, consegue capturar com competência tanto a vastidão árida das paisagens que representam Afeganistão quanto a intensidade caótica das sequências de combate. As cenas de perseguição envolvendo veículos militares, helicópteros e explosões em cadeia são coreografadas com um cuidado técnico que impressiona, especialmente considerando as limitações tecnológicas da época e a ausência de recursos digitais para complementar os efeitos práticos. A sequência final do filme, envolvendo um confronto direto entre Rambo e as forças soviéticas usando veículos blindados e helicópteros de combate, é frequentemente citada como um dos pontos altos técnicos da produção. Um verdadeiro festival de pirotecnia e ação prática que resume bem toda a proposta do filme, espetáculo acima de tudo, física acima de qualquer sutileza narrativa. Os helicópteros usados nas filmagens, inclusive, eram modelos modificados para se assemelharem visualmente aos helicópteros de combate soviéticos reais. Um detalhe de produção que demonstra o cuidado técnico empregado mesmo em um filme tão voltado para o exagero. Analisando o legado cultural de Rambo 3 é interessante notar como o filme, apesar de todas as críticas recebidas em seu lançamento, permanece como uma referência constante na cultura pop, especialmente entre entusiastas do cinema de ação clássico. Referências ao filme aparecem regularmente em outras produções culturais, em memes na internet, em discussões nostálgicas sobre o cinema de ação dos anos 80. A imagem icônica de Rambo com sua bandana vermelha, seu físico avantajado e seu arsenal de armas improvisadas se tornou um símbolo cultural que transcende o próprio filme, representando toda uma era específica do entretenimento hollywoodiano. Há também um debate interessante sobre como Rambo 3 deveria ser interpretado hoje, à luz de todo o conhecimento histórico que temos sobre os desdobramentos reais do conflito afegão nas décadas seguintes ao lançamento do filme. Assistir Rambo 3 em pleno século XXI é uma experiência estranha e, de certa forma, desconfortável para quem conhece a história recente. O filme celebra abertamente os combatentes afegãos como heróis lutando contra a opressão soviética, sem qualquer noção do que aconteceria com o Afeganistão nas décadas seguintes, incluindo conflitos que envolveriam diretamente os próprios Estados Unidos. Essa dissonância entre a mensagem otimista e simplista do filme e a realidade histórica complexa que se seguiu é, talvez, o elemento mais fascinante para se analisar criticamente hoje em dia. É importante notar que Rambo 3 não deveria ser visto isoladamente, mas sim como parte de um movimento maior dentro do cinema hollywoodiano dos anos 80, que frequentemente usava conflitos internacionais reais como pano de fundo para narrativas de ação simplificadas e ideologicamente carregadas. Esse foi um período em que o cinema americano frequentemente funcionava como uma extensão do discurso político da era Reagan, reforçando narrativas de excepcionalismo americano, superioridade militar e confronto direto contra o comunismo. Rambo 3 é talvez um dos exemplos mais explícitos e diretos desse tipo de cinema, chegando a incluir uma dedicatória final aos bravos combatentes afegãos, uma declaração política que, décadas depois, ganha contornos completamente diferentes considerando os desdobramentos históricos posteriores. Ao mesmo tempo, seria injusto reduzir Rambo 3 apenas às suas falhas políticas e narrativas. Existe um valor genuíno em reconhecer o filme como um marco técnico e comercial da história do cinema de ação.
Um exemplo do que era possível alcançar com efeitos práticos e um orçamento praticamente limitado para os padrões da época. Existe também um valor em analisar o filme como um documento histórico e cultural, uma janela para entender como os Estados Unidos, através de sua indústria de entretenimento mais influente, processava e comunicava suas ansiedades geopolíticas para o grande público durante os últimos anos da Guerra Fria. Pensando ainda no contexto mais amplo da recepção do filme, é interessante notar como determinados elementos técnicos, como a trilha sonora de Jerry Gold e a qualidade das sequências de ação prática, continuam sendo elogiados até hoje por especialistas e entusiastas do gênero, mesmo décadas após o lançamento original. Esse tipo de reavaliação positiva parcial é comum em filmes de ação da época, que muitas vezes foram julgados de forma dura no contexto imediato de seu lançamento, mas que ganham uma nova apreciação quando analisados através de uma lente mais nostálgica e mais focada em seus méritos técnicos e artesanais, deixando de lado, ou pelo menos relativizando, as críticas mais voltadas para seu conteúdo político e narrativo. Outro aspecto que vale a pena destacar na análise crítica de Rambo 3 é a forma como o filme lida com a questão da violência de maneira quase gratuita, sem muita reflexão sobre suas consequências. Diferente do primeiro filme da franquia, que ao menos tentava, ainda que de forma limitada, discutir os efeitos psicológicos devastadores da guerra sobre os soldados. Rambo 3 trata a violência quase como um espetáculo de entretenimento puro, sem qualquer peso moral ou emocional mais profundo. As mortes se acumulam ao longo do filme numa quantidade impressionante, mas raramente causam qualquer impacto emocional real na narrativa ou nos personagens. Essa abordagem reflete uma tendência mais ampla do cinema de ação da época, que frequentemente tratava a violência extrema como uma forma de entretenimento desconectada de qualquer consequência moral significativa. Esse tipo de crítica, é importante frisar, não invalida completamente o valor de Rambo 3 como produto de entretenimento dentro do seu próprio gênero e do seu próprio contexto histórico. Filmes de ação da década de 1980 raramente se propunham a fazer reflexões morais profundas sobre a violência. Elas existiam em sua grande maioria para proporcionar exatamente o tipo de espetáculo visceral e emocionante que Rambo 3 oferece com tanta competência técnica. A questão central para uma análise crítica equilibrada não é simplesmente condenar o filme por sua falta de profundidade moral, mas sim entender esse aspecto como parte de uma linguagem cinematográfica específica de uma época, reconhecendo tanto seus méritos técnicos quanto suas limitações narrativas e ideológicas. Também vale a pena mencionar brevemente a recepção do público em geral, que, apesar das críticas especializadas duras, ainda proporcionou ao filme uma bilheteria mundial expressiva, colocando Rambo 3 entre os 10 filmes de maior arrecadação do ano de 1988 em todo o mundo. Esse sucesso comercial relativo, mesmo diante de críticas tão negativas, demonstra como havia, na época, um público massivo e fiel disposto a consumir esse tipo específico de entretenimento de ação exagerada, independentemente das questões políticas ou narrativas mais problemáticas presentes no filme. É um lembrete de como a recepção crítica e a recepção popular de um filme muitas vezes seguem caminhos completamente distintos, especialmente em gêneros voltados primariamente para o entretenimento espetacular como o cinema de ação. Analisando ainda mais profundamente a questão da representação, é interessante notar como Rambo 3, apesar de tentar retratar de forma positiva os combatentes afegãos, na verdade oferece muito pouco espaço para o desenvolvimento real desses personagens como indivíduos complexos. Eles funcionam, em grande parte, como um pano de fundo cultural exótico para as aventuras de Rambo, mais do que como protagonistas de sua própria história. Essa é uma crítica recorrente em relação a diversos filmes de ação hollywoodianos da época, que frequentemente usavam culturas e conflitos estrangeiros reais como cenário decorativo para narrativas centradas exclusivamente em heróis americanos, sem oferecer profundidade ou voz autêntica aos personagens locais envolvidos no conflito retratado. Esse padrão de representação, evidentemente problemático quando analisado com os olhos críticos de hoje,
Era extremamente comum no cinema de ação e aventura hollywoodiano das décadas de 1980, 1990, refletindo tanto limitações da própria indústria cinematográfica da época quanto um certo etnocentrismo cultural que permeava boa parte da produção audiovisual americana voltada para o grande público internacional. Rambo 3 não é exceção a essa regra, mas sim mais um exemplo dentro de um padrão muito mais amplo que caracterizou boa parte do cinema comercial daquele período histórico específico. Considerando todos esses aspectos, é possível construir uma análise crítica equilibrada de Rambo 3 que reconheça tanto suas qualidades técnicas indiscutíveis quanto suas limitações narrativas e ideológicas significativas. Do ponto de vista puramente técnico e de espetáculo visual, Rambo 3 continua sendo um exemplo impressionante do que o cinema de ação prático conseguiu oferecer no final dos anos 80. Consequências de explosão, perseguição e combate que ainda impressionam pela qualidade da execução física. Mesmo décadas depois, numa era dominada por efeitos digitais que muitas vezes carecem do mesmo peso e da mesma sensação de realismo físico presentes em produções como essa. Por outro lado, do ponto de vista narrativo e político, Rambo 3 revela claramente as limitações e os excessos ideológicos característicos de boa parte do cinema hollywoodiano, produzido durante os últimos anos da Guerra Fria. A representação simplificada e maniqueísta do conflito soviético-afegão. A falta de profundidade na construção dos personagens locais. E a ironia histórica pesada que envolve a celebração dos Mujahedin como aliados heróicos, tudo isso contribui para que o filme seja, hoje, um objeto de análise muito mais complexo e desconfortável do que provavelmente pretendiam seus criadores no momento original de sua concepção e produção. É justamente essa complexidade, essa mistura entre espetáculo técnico impressionante e ingenuidade política desconfortável, que faz de Rambo 3 um filme tão interessante para se revisitar criticamente décadas depois de seu lançamento original. Ele funciona simultaneamente como entretenimento puro, como artefato cultural de uma época específica, e como um lembrete histórico de como a indústria do entretenimento pode, às vezes de forma inadvertida, capturar e refletir as tensões geopolíticas de seu tempo, com todas as consequências e ironias que só o distanciamento histórico é capaz de revelar plenamente. Um elemento que raramente recebe a devida atenção quando se analisa, Rambo 3 é a quase total ausência de personagens femininas relevantes na trama. Diferente de muitos outros filmes de ação da mesma época, que ao menos incluíam algum interesse romântico ou alguma figura feminina com participação mais ativa na narrativa. Rambo 3 é um filme quase inteiramente masculino, protagonizado por homens. Ambientado em espaços de guerra e conflito onde mulheres aparecem apenas ocasionalmente, em papéis secundários e sem nenhum protagonismo real na trama. Essa ausência não é acidental. Ela reflete a própria proposta do filme como uma fantasia de camaradagem masculina, de vínculos entre homens forjados no combate, e de uma masculinidade definida quase exclusivamente através da força física e da capacidade de sobreviver à violência extrema. É um retrato de mundo bastante limitado, mas também bastante revelador de como o cinema de ação da época enxergava seu público-alvo e construía suas fantasias de entretenimento em torno de uma visão muito específica e restrita do que significava ser um herói. Também é interessante posicionar Rambo 3 dentro do contexto mais amplo do cinema hollywoodiano de 1988. Um ano que trouxe uma variedade impressionante de filmes que se tornariam, cada um à sua maneira, marcos do cinema de gênero. Foi o mesmo ano de lançamento de Duro de Matar, com Bruce Willis. Um filme de ação que viria a redefinir completamente as convenções do gênero nos anos seguintes, com uma abordagem muito mais centrada em um único cenário, em tensão crescente em um herói mais vulnerável e falível do que o quase invencível John Rambo. A comparação entre os dois filmes é reveladora, enquanto Duro de Matar apostava numa proposta mais contida, mais inteligente na construção de suspense e num herói que sangrava, sofria e cometia erros. Rambo 3 seguia na direção oposta, apostando todas as suas fichas no espetáculo grandioso, na escala épica e num protagonista praticamente sobre-humano.
É interessante notar como, décadas depois, é justamente o modelo representado por Duro de Matar que se tornaria mais influente e mais imitado dentro do próprio gênero de ação. Enquanto o modelo de herói praticamente indestrutível de Rambo 3 acabaria se tornando menos comum, ainda que continue presente em determinados nichos do cinema de ação contemporâneo. O ano de 1988 também viu o lançamento de outros filmes fortemente influenciados pelo clima político da Guerra Fria, ainda que de formas variadas. A própria presença de Rambo 3 entre os 10 filmes de maior bilheteria mundial daquele ano, ao lado de produções como Rain-Man e Quem Quer Destruir Roger Rabbit, mostra como havia, naquele momento, um público extremamente diverso e uma indústria cinematográfica disposta a produzir e distribuir uma variedade enorme de gêneros e propostas narrativas simultaneamente. Rambo 3 representava o extremo mais espetacular e mais ideologicamente carregado dessa diversidade. Um contraponto direto aos dramas mais sutis e às comédias mais leves que também dominavam as bilheterias daquele mesmo período. Voltando à questão da produção do filme, vale a pena aprofundar um pouco mais nos desafios enfrentados durante as filmagens em Israel, que se tornaram parte do próprio folclore de bastidores associado a Rambo 3. A decisão de filmar boa parte da produção em território israelense trouxe desafios logísticos consideráveis, já que a equipe de produção precisava transportar e montar cenários complexos que simulassem tanto vilarejos afegãos quanto instalações militares soviéticas, utilizando as paisagens desérticas e montanhosas de Israel como substituto visual para o Afeganistão real. Esse tipo de recriação geográfica através de locações alternativas era uma prática relativamente comum no cinema da época, especialmente para produções ambientadas em regiões de conflito, onde filmagens no local real seriam impraticáveis ou perigosas demais para a equipe de produção. Além dos desafios puramente logísticos, a produção de Rambo 3 também enfrentou dificuldades financeiras significativas, incluindo disputas legais entre a produtora Carolp e os estúdios israelenses envolvidos na produção, com acusações de pagamentos não honorados que geraram processos judiciais durante e após as filmagens. Esses problemas financeiros, somados às trocas constantes de membros da equipe técnica ao longo da produção, incluindo demissões de profissionais de figurino, edição e outras áreas importantes, pintam um retrato de bastidores tumultuados, quase caóticos, que contrastam fortemente com a imagem de controle e precisão que normalmente se espera de uma produção com um orçamento tão elevado quanto o de Rambo 3. Esses bastidores conturbados ajudam a explicar, em certa medida, algumas das inconsistências narrativas e de ritmo que críticos apontaram no filme finalizado. Reescrever o roteiro durante a própria produção, como Sylvester fez, enquanto simultaneamente lidava com trocas de equipe técnica e disputas financeiras entre produtoras. Certamente não é a receita ideal para um processo criativo coeso e bem estruturado. É um testemunho da determinação e dos recursos financeiros envolvidos no projeto que o filme tenha sido finalizado e lançado dentro de um prazo relativamente próximo do planejado originalmente, mesmo diante de tantos obstáculos de produção. Analisando mais a fundo a figura do vilão do filme, o Coronel Zeizen, interpretado pelo ator Mark DeYoung, é interessante notar como o personagem representa um arquétipo bastante comum no cinema de ação da guerra. Fria-se ao oficial militar soviético frio, calculista e desprovido de qualquer empatia, cuja única função narrativa é servir como obstáculo físico e moral para o herói americano. Zeizen não recebe praticamente nenhum desenvolvimento de história pessoal ou motivação mais profunda ao longo do filme. Ele existe primariamente como uma representação simbólica do poder militar soviético, uma ameaça a ser vencida através da força bruta e da determinação individual de Rambo. Essa construção rasa do antagonista é consistente com a abordagem geral do filme em relação aos personagens soviéticos como um todo, reforçando a leitura de que Rambo 3 está muito mais interessado em oferecer um espetáculo de ação satisfatório do que em construir uma narrativa com profundidade psicológica real para qualquer um de seus personagens, sejam eles heróis ou vilões.
Outro ponto que merece destaque numa análise crítica mais completa é a forma como Rambo 3 lida com a questão da tortura, especialmente nas cenas envolvendo a captura e o interrogatório do coronel Trautmann pelas forças soviéticas. Essas sequências são retratadas com um grau de brutalidade explícita que reforça ainda mais a caracterização dos soldados soviéticos como algozes cruéis e desumanos, ao mesmo tempo em que serve para justificar emocionalmente a fúria vingativa de Rambo ao longo do restante do filme. Esse tipo de recurso narrativo, usar a tortura de um personagem querido como motor emocional para justificar a violência subsequente do protagonista, é uma técnica narrativa bastante comum no cinema de ação, mas que em Rambo 3 é levada a um extremo particularmente gráfico, contribuindo diretamente para a reputação de violência excessiva que acompanhou o filme desde seu lançamento original. Do ponto de vista da recepção contemporânea, é interessante observar como Rambo 3 tem sido redescoberto por uma nova geração de espectadores através de plataformas de streaming e da cultura de vídeos de análise e reação disponíveis atualmente na internet. Muitos criadores de conteúdo e canais dedicados a revisitar clássicos do cinema de ação têm encontrado em Rambo 3 um material rico para discussão, seja pela nostalgia genuína que o filme desperta entre fãs mais antigos do gênero, seja pela curiosidade histórica que ele desperta entre espectadores mais jovens, interessados em entender como o cinema retratava conflitos internacionais reais durante o período da Guerra Fria. Essa redescoberta contínua do filme através de novas plataformas e novos formatos de discussão demonstra como Rambo 3, apesar de suas limitações evidentes, continua gerando interesse e debate décadas após seu lançamento original, consolidando seu status como um verdadeiro clássico cult do gênero de ação. Vale também mencionar brevemente o impacto duradouro que Rambo 3 teve sobre a imagem pública internacional de Stallone como ator e como símbolo cultural. Mesmo diante das críticas duras recebidas pelo filme, a imagem de Rambo, com sua bandana vermelha e seu físico musculoso, permaneceu como um dos ícones mais reconhecíveis do cinema de ação mundial, sendo referenciada e parodiada incontáveis vezes em outras produções audiovisuais ao longo das décadas seguintes. Rambo 3 especificamente contribuiu para consolidar essa imagem através de suas sequências de ação particularmente extremas e visualmente marcantes, garantindo que o personagem permanecesse relevante na cultura popular muito além do sucesso comercial imediato do próprio filme. Retornando por um instante à trilha sonora composta por Gerald Smith. Vale a pena se aprofundar um pouco mais no motivo pelo qual esse elemento específico do filme resistiu tão bem ao teste do tempo, mesmo quando outros aspectos da produção envelheceram de forma menos favorável. Goldsmith era, na época, um dos compositores mais respeitados e versáteis de Hollywood, com uma carreira que incluía trabalhos em uma variedade enorme de gêneros, de ficção científica a filmes de terror e suspense. Para Rambo, ele optou por uma abordagem que equilibrava temas orquestrais grandiosos, cheios de metais e percussão intensa para sequências de ação, com passagens mais atmosféricas e melancólicas para os momentos de introspecção do personagem principal, além de incorporar instrumentação que remetia à ambientação do Oriente Médio e da Ásia Central, tentando situar sonoramente o público dentro daquele contexto geográfico específico. Essa abordagem multifacetada permitiu que a trilha sonora funcionasse tanto como acompanhamento eficiente para cenas de ação mais bombásticas quanto como elemento emocional mais sutil nos raros momentos de pausa dramática que o filme oferece. É um trabalho que, assim ouvido isoladamente, hoje é frequentemente celebrado por entusiastas de trilhas sonoras de cinema como um dos pontos altos da carreira de Goldsmith, mesmo estando associado a um filme cuja reputação geral permanece tão controversa. Outro aspecto que merece atenção numa análise mais completa de Rambo 3 é o legado do filme para além das telas de cinema, especialmente através de seu impacto na indústria de brinquedos, quadrinhos e, posteriormente, jogos eletrônicos. Durante o final dos anos 80 e início dos anos 90, a franquia Rambo gerou uma quantidade significativa de produtos licenciados, incluindo linhas de action figures, uma série animada voltada para o público infantil, e diversos jogos eletrônicos lançados para consoles domésticos e computadores pessoais da época.
É curioso pensar como um filme com um conteúdo tão explicitamente violento e voltado para um público adulto tenha gerado, paralelamente, produtos destinados diretamente ao público infantil, um fenômeno bastante comum na cultura pop dos anos 80, mas que hoje seria visto com considerável estranhamento pelos padrões atuais de classificação e marketing voltado para crianças. Esse desdobramento comercial da franquia Rambo, incluindo especificamente elementos e personagens de Rambo 3, demonstra como o personagem havia se tornado, naquele momento, um verdadeiro fenômeno cultural que transcendia completamente os limites do próprio filme, se espalhando por múltiplas formas de mídia e entretenimento voltadas para públicos completamente diferentes. A chegada do filme ao mercado de vídeo doméstico, através de fitas velocidade de hemossedimentação e posteriormente em formatos como DVD e Blu-ray, também desempenhou um papel fundamental na forma como Rambo 3 seria consumido e reavaliado ao longo das décadas seguintes. Diferente de muitos filmes que dependem exclusivamente do desempenho nos cinemas para determinar seu sucesso comercial de longo prazo, Rambo 3 encontrou uma vida útil prolongada e bastante lucrativa através das locações e vendas de fitas de vídeo. Um mercado que estava em pleno crescimento no final dos anos 80 e ao longo da década de 90. Essa popularidade contínua no mercado doméstico ajudou a consolidar o status do filme como um clássico cult, sendo revisitado repetidamente por gerações de espectadores muito depois de sua passagem original pelos cinemas, e contribuindo significativamente para que a franquia Rambo, como um todo, mantivesse relevância cultural suficiente para justificar a produção de um quarto filme décadas depois. Já no final dos anos 2000, pensando ainda no contexto de recepção internacional do filme, é interessante notar como Rambo 3 foi recebido de maneiras bastante diferentes em diversos mercados ao redor do mundo. Em determinados países, especialmente aqueles com laços históricos mais próximos ao bloco soviético durante o período da Guerra Fria, o filme foi recebido com desconfiança considerável, sendo interpretado abertamente como uma peça de propaganda anticomunista financiada e produzida pela indústria cinematográfica americana. Em outros mercados, particularmente naqueles alinhados politicamente com os Estados Unidos durante aquele período histórico, o filme foi recebido de forma mais neutra, sendo consumido primariamente como entretenimento de ação sem que o público local necessariamente atribuísse ao filme o mesmo peso político e ideológico que ele carregava dentro do contexto americano específico. Essa variação na recepção internacional reforça como Rambo 3, apesar de sua narrativa aparentemente simples e direta, na verdade carregava camadas de significado político que eram interpretadas de formas bastante distintas dependendo do contexto cultural e histórico específico de cada público que assistia ao filme. É também relevante considerar como a percepção crítica de Rambo 3 evoluiu ao longo das décadas, num processo de reavaliação que é bastante comum entre filmes de ação da era pré-digital. No momento de seu lançamento original, boa parte da crítica especializada tratou o filme com desdém considerável, apontando sua violência excessiva e sua abordagem política simplista como falhas graves que comprometiam qualquer valor artístico mais sério da produção. Com o passar dos anos, no entanto, uma parcela significativa da crítica e do público especializado em cinema de gênero passou a reavaliar Rambo 3 sob uma ótica diferente, reconhecendo o filme não como uma tentativa falha de fazer um drama sério sobre guerra e geopolítica, mas sim como um exemplo particularmente bem executado dentro de sua própria categoria específica. O cinema de ação puramente espetacular, voltado para entretenimento visceral, sem pretensões artísticas mais elevadas. Essa mudança de perspectiva crítica, avaliando o filme dentro dos parâmetros de seu próprio gênero em vez de compará-lo a padrões de dramas mais sérios e complexos, ajudou a recuperar parcialmente a reputação de Rambo 3 entre entusiastas e estudiosos do cinema de ação ao longo das últimas décadas. Essa reavaliação, entretanto, não elimina nem diminui a validade das críticas políticas e ideológicas mais sérias que ainda podem ser direcionadas ao filme hoje. É perfeitamente possível reconhecer os méritos técnicos e o valor de entretenimento de Rambo 3,
enquanto simultaneamente se mantém uma postura crítica firme em relação à forma simplista e problemática como o filme retrata um conflito real, com consequências humanas reais, que continua a afetar profundamente a população afegã muito depois dos créditos finais subirem na tela. Uma análise crítica madura e equilibrada precisa necessariamente segurar essas duas verdades simultaneamente. Rambo 3 pode ser, ao mesmo tempo, um exemplo tecnicamente impressionante de cinema de ação prático. E também um documento problemático de como Hollywood historicamente tratou conflitos geopolíticos reais como mero pano de fundo decorativo para narrativas de entretenimento centradas exclusivamente em heróis americanos. Pensando em termos de contribuição para o gênero de ação como um todo, é possível argumentar que Rambo 3, apesar de suas limitações, ajudou a consolidar determinadas convenções que se tornariam padrão em produções similares nos anos seguintes. A ideia do herói solitário enfrentando forças militares organizadas em número muito superior. O uso extensivo de armamento pesado e veículos militares como elementos centrais das sequências de ação. E a ambientação de conflitos ficcionais dentro de contextos geopolíticos reais e reconhecíveis pelo público. Esses elementos, aperfeiçoados e reproduzidos incontáveis vezes em filmes de ação subsequentes. Ao longo das décadas de 1990 e 2000 devem parte de sua origem e popularização justamente a produções como Rambo 3, que demonstraram, através de seu sucesso comercial considerável, que havia um público massivo e global disposto a consumir esse tipo específico de espetáculo cinematográfico. Finalmente, ao pensar sobre o lugar de Rambo 3 dentro da trajetória mais ampla da carreira de Sylvester Stallone como escritor e não apenas como ator, é importante reconhecer o papel ativo que Stallone desempenhou na formação da identidade do personagem ao longo de toda a franquia, diferente de muitas estrelas de ação da época, que se limitavam a interpretar personagens escritos por outros roteiristas. Stallone sempre esteve profundamente envolvido no processo de escrita dos filmes de Rambo, moldando ativamente a evolução do personagem de acordo com suas próprias visões pessoais e artísticas. E também, inevitavelmente, de acordo com as pressões comerciais da indústria cinematográfica da época. Essa autoria compartilhada entre Stallone como ator, escritor e verdadeiro guardião criativo do personagem, e os diversos diretores e roteiristas que passaram pela franquia ao longo dos anos, ajuda a explicar tanto a consistência temática presente em determinados aspectos da série quanto as inconsistências e mudanças bruscas de tom que caracterizam a evolução de Rambo, do drama sombrio do primeiro filme até o espetáculo bélico grandioso de Rambo 3. Ao encerrar essa análise sobre Rambo 3, vale a pena refletir sobre o lugar que o filme ocupa hoje na memória coletiva do cinema de ação. Ele raramente aparece em listas de melhores filmes do gênero, sendo geralmente ofuscado pela reputação mais consistente de seu antecessor direto, Rambo First Blood Parte 2, e também pela força emocional e dramática do filme original de 1982. No entanto, Rambo 3 mantém um lugar especial entre os entusiastas de cinema de ação old school, sendo frequentemente celebrado justamente por seus excessos. Por sua disposição de investir pesado em efeitos práticos e sequências de ação analógicas numa escala que dificilmente seria replicada da mesma forma nos anos seguintes. À medida que a indústria cinematográfica foi migrando progressivamente para o uso extensivo de efeitos visuais digitais, talvez o maior valor de Rambo 3 revisitado hoje esteja justamente nessa capacidade de funcionar como uma cápsula do tempo perfeita. Um retrato fiel de como era o cinema de ação blockbuster no auge dos anos 80, com todas as suas virtudes técnicas, seus excessos estéticos, suas limitações narrativas e suas complicadas relações com a política internacional real da época. É um filme que, ao mesmo tempo, celebra e expõe as contradições de uma era específica da cultura pop americana, tornando-se, décadas depois, um documento tão valioso para se entender aquele momento histórico quanto qualquer texto acadêmico mais tradicional sobre o assunto. Rambo 3 talvez nunca tenha sido, e provavelmente nunca será, considerado uma grande obra-prima do cinema. Suas falhas narrativas, sua simplificação excessiva de um conflito geopolítico extremamente complexo,
E sua abordagem quase descartável em relação à violência são pontos que qualquer análise e crítica honesta precisa reconhecer e discutir abertamente. Mas negar o impacto cultural do filme, sua importância histórica como um dos maiores investimentos técnicos do cinema de ação de sua época, e seu valor como documento fascinante das tensões políticas e culturais dos últimos anos da Guerra Fria seria igualmente injusto. Rambo 3 é, no final das contas, um filme cheio de contradições, tecnicamente impressionante e narrativamente raso, comercialmente relevante e criticamente controverso, politicamente datado e culturalmente permanente na memória coletiva de gerações de fãs de cinema de ação ao redor do mundo. É exatamente por conta dessas contradições que Rambo 3 continua sendo, mais de 3 décadas depois de seu lançamento original, um filme tão discutido, tão revisitado e tão analisado, seja por fãs nostálgicos do cinema de ação clássico, seja por críticos e historiadores interessados em entender como Hollywood retratava e processava os grandes conflitos geopolíticos de seu tempo. Poucos filmes conseguem capturar, de forma tão nítida e ao mesmo tempo tão involuntária, o espírito contraditório de uma época inteira. E é justamente essa capacidade que garante a Rambo 3 um lugar permanente e fascinante dentro da história do cinema de ação mundial.